que vem do Spirit Center de Mount Vernon, em Nova York, que vai nos falar sobre a conversão de Paulo. Vamos recebê-lo com muito carinho. Obrigado a todos e a todas. Sejamos todos e todas bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos aqui para refletirmos juntos em torno do tópico em que nós traremos alguns aspectos da vida de Paulo, da conversão de Paulo, para que possamos utilizar esses exemplos dele nas nossas vidas. Essa é a proposta do dia de hoje, apesar de que Paulo tenha vivido tão tempo atrás, né, que em termos de cultura e tudo diferente, podemos colocar dessa maneira, exceto o ser humano, as suas dificuldades íntimas. Então, de algum modo, a nossa vida de hoje, ela tem muita similaridade com o tempo de Paulo. E tem muitas dificuldades e desafios em que nós enfrentamos no dia de hoje, em que a gente pode tirar esses proveitos. As reflexões em que nós traremos, eu aprendi muito no livro Paulo e Estevão, por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Existem centenas, dezenas de estudos sobre a vida de Paulo, sobre a conversão de Paulo, espíritas, não espíritas, porque o apóstolo Paulo é assim, uma figura, um ícone do cristianismo, em que, ou seja, principalmente dentro do cristianismo, ele é muito, assim, entre aspas, famoso, né? Até fora do cristianismo existem escritos, estudos sobre a vida dele, muito complexos e etc. Nós traremos reflexões muito simples. Não temos nenhuma pretensão aqui de trazer nada novo, nada que vá sair da nossa composição de simplicidade. É para que a gente possa tirar inspiração, trazer reflexões para a nossa vida diária. Eu trarei aqui alguns desenhos. Esses são desenhos feitos por um artista brasileiro, em que ele pega os livros espíritas, principalmente os principais, de Emmanuel, André Luiz, e então ele desenha de acordo com o livro. E eu trarei aqui alguns desenhos dele no PowerPoint, para que a gente possa seguir um pouco a ideia. Não tem muito texto, exceto esse primeiro aqui. Normalmente lá a gente tem um computador aqui que eu leio, como aqui eu tenho um probleminha de vista. Vou ler aqui, mais de perto. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Esse é só um texto para a gente iniciar. Todos aqui já leram um livro Paulo e Estevão, alguma coisa de Paulo? Levante a mão. Então, creio que aqueles que não tiverem lido, assim, é uma obra fantástica, que traz muitas reflexões. É um livro muito, muito grosso. Mas a gente vai trazer então, aqui vamos iniciar com Paulo, quando ele ainda chamava Saulo, antes da sua conversão, né? Só para a gente, só um início, para a gente entender um pouquinho dessa vida desse homem e como fazer essa comparação com a nossa vida. Paulo, antes de se converter, antes de ser um cristão, de seguir os ensinamentos e propagar a ideia cristã pelo mundo da época, ele era um judeu muito famoso em Jerusalém. Lembrando que a religião da época, principalmente o judaísmo em Jerusalém, exceto pelo poder romano, era o segundo poder maior na região de Israel, principalmente em Jerusalém. Então, aquelas pessoas do Sinédrio, que eram os
políticos, supostamente os padres, os doutores da lei, que pregavam a lei de Moisés, porque o judaísmo ele pregava e ainda prega e divulga e pratica as leis de Moisés, trazidas por Moisés, os 10 mandamentos, tantas outras leis em que está no Pentateuco mosaico. Então essas pessoas, incluindo Paulo, eles eram assim a autoridade máxima, exceto os romanos, né, que dividiam com eles a autoridade. Então Paulo era muito conhecido e era um jovem, né? Aí poderíamos dizer seus 20 e poucos anos, poderíamos assim dizer recém-formado. Era um doutor da lei recém-formado, entusiasta de propagar, de pregar e fazer, ou seja, acontecer aquilo que ele acreditava, né? Então ele não era simplesmente um religioso como há nos dias de hoje, né? Que onde a religião ela não tem esse poder como existia na época. Nós, religiosos ou da igreja, nós ficamos mais hoje na esfera da religiosidade. Nós não temos poder político de exercer, né, penas civis a ninguém. Mas na época de Paulo e seu grupo, né, da época tinha esse poder. E eles tinham a autoridade de exercer, né, esse poder público, podemos dizer dessa forma. Então, ou seja, com isso, ou seja, Paulo era muito conhecido e poderoso, não só porque ele era conhecido, mas porque, ou seja, aquelas figuras que compunham o seu grupo era o pessoal de evidência, de riqueza, de poder e etc. E ele vinha também de uma família da cidade de Tarso, muito conhecida, né? Todos muito ricos também. Então imagine que era uma pessoa de destaque, em que, né, assim, imagine uma pessoa que assim queria fazer o seu nome e a sua história. Talvez ele, refletindo em torno da história dos grandes profetas do judaísmo, ele, né, queria ali também fazer seu nome sem dúvida nenhuma. E surgia nessa mesma época, naturalmente, o cristianismo. Depois da morte de Jesus, né, a crucificação de Jesus, surgem, né, ali a continuidade através dos apóstolos, através da divulgação do cristianismo. O cristianismo, né, ele trazia a mensagem de Jesus. E para os judeus, e principalmente para os doutores da lei, aquela mensagem de Jesus viria substituir, anular e perverter a ideia mosaica. Obviamente que não era verdade, mas era o que a grande parte daqueles religiosos antigos tinha da ideia cristã recém-chegada, revolucionária. E essa ideia, esses ensinamentos cristãos que vinham de Jesus, ele era aceito principalmente, quase que 100%, pela classe minoritária, ou podemos dizer da classe pobre, da classe necessitada, deseducada. Uma grande parte, sem dúvida nenhuma, nem sabia ler. Nem sabia ler, eram pessoas iliteradas, né, poderíamos dizer dessa forma. Então imagine que essa classe estaria confrontando essa outra classe poderosa em Jerusalém. Eram duas ideias que aparentemente se chocavam para um desconhecido, ou seja, das ideias cristãs. E Paulo, ele tinha, né, quando ele tomou conhecimento e começou a perceber essa propagação das ideias de Jesus, essa propagação dos ensinamentos de Jesus, ele tomou, né, como uma missão pessoal de destruir essa ideia cristã a primórdio. Porque na sua concepção, segundo a sua formação religiosa através das leis de Moisés, a ideia cristã ela era equivocada. Para ele, a princípio, Jesus não era o Messias prometido pela a sua religião.
Portanto, aquelas pessoas, incluindo os apóstolos e todos os adeptos do cristianismo primitivo, eram inimigos mortais de Israel. E sendo inimigos mortais de Israel, que vieram perverter a sua religião em que ele tanto amava, em que ele tanto era apaixonado, orgulhosamente apaixonado, então ele tomou, obviamente, isso como ou seja, uma missão pessoal. Obviamente que junto com ele existia tantos outros perseguidores que começou então a fazer uma varredura completa naquela região de Jerusalém. Junto com essa perseguição, eles invadiam lares, apedrejavam, prendiam, assassinavam. Ou seja, eram pessoas extremamente fanáticas na religião mosaica. Onde é que muda o PowerPoint aqui, por favor? Tem algum controlezinho? Aqui a gente tem um desenho, supostamente seria um lugar onde os cristãos primitivos se reuniam. É como um lugar como este aqui. Só que, ou seja, muito, apesar de aqui ser simples, naquela época era muito mais simples do que nos dias de hoje. A gente não vê microfone, PowerPoint, não vê cadeiras bonitas como essa. A gente tem aqui pessoas pobres, pessoas comuns da época. E Emmanuel narra para nós um encontro de Paulo e Estevão, neste lugar aqui na Casa do Caminho, onde Paulo viria a ter o primeiro contato com o cristianismo pessoalmente através da pregação de Estevão, que era um adepto do cristianismo, que era um propagandista muito conhecido e muito amado pelas pessoas daquela época. Então, nessa casa cristã aqui, primitiva, houve o primeiro confronto entre Paulo e o próprio cristianismo, e Estevão, onde houve um debate, onde houve uma discussão, e Paulo, nesse dia, então, começa a perseguição maior contra os cristãos primitivos. A gente pode ter uma ideia muito assim, apesar de a gente trazer muito pouca coisa aqui, a gente pode ter uma ideia se a gente trazer para os dias de hoje. Imaginemos que uma pessoa, né, um defensor de outra religião, entrasse aqui nesse centro espírita, nesse momento aqui, e me desafiasse, né, falando coisas e etc, e prometendo perseguições, né? A gente tomaria essa pessoa como um lunático, como um psicopata, como um total varrido das ideias, né? Então imagine que esse era o Saulo, que esse era o Paulo antes de conhecer o cristianismo, antes de resolver-se por entender e propagandear a ideia cristã. Ele, né, a gente pode passar mais um slide, por favor? A gente tem aqui, ó, esse pregador que era o Estevão. Ele, então, por ser um inimigo do cristianismo na época, e Paulo tomou como missão perseguir pessoalmente Estevão. E aqui é um apedrejamento, porque naquela época, como eu dizia, ou seja, os judeus, né, esses doutores da lei, eles poderiam tomar a justiça nas próprias mãos, publicamente. E uma das penas capitais para os traidores, para aqueles que cometiam traição contra a pátria e contra a religião, era a morte. E a morte pública, para exemplificar a população a não seguir aqueles exemplos. E aqui então está um apedrejamento de Estevão, porque Estevão, né, segundo as leis do Sinédrio, né, segundo a lei da corte da época religiosa, o Estevão fora condenado à morte, né, por apedrejamento, por estar propagandeando, por estar ensinando ensinamentos que iriam contra a paz, contra a harmonia daquela época. E esses ensinamentos que Estevão propagandeava eram os ensinamentos de Jesus, em que Paulo não via como Estevão via. E por esse fato, então Estevão foi trazido à praça pública, né, lá no Sinédrio,
e apedrejado até a morte. E Paulo ficava então, ou seja, ele era então o chefe daquele apedrejamento, daquelas buscas, daquele grupo. Então imagine que Paulo, nesse momento, estava chefiando um apedrejamento, né? Um linchamento de uma pessoa, segundo ele, seu inimigo, por acreditar que estaria defendendo ensinamentos de Deus, que deveria ser seguido. Para aqueles que não seguissem os ensinamentos de Deus segundo Moisés, deveriam ser então executados ou mortos, como o Estevão aqui. Então imagine que uma pessoa que chefia um grupo desse tipo, uma pessoa que fica assistindo, porque ele não atirava as pedras, eram pessoas ligadas ao grupo que um jogava pedra, o outro jogava pedra e ele ficava vendo. Imaginamos então que Paulo, ele tinha problemas muito sérios. Nós muitas vezes, ao lermos a história de Paulo ou ver a história pós, ou seja, quando ele conhece Jesus, a gente pensa que Paulo sempre foi essa pessoa de Deus, seguidor das leis de Deus. Apesar dele ter feito toda essa perseguição, apedrejado uma pessoa publicamente, destruído famílias, ele estaria ali cumprindo uma missão. No plano de Deus, não existe criatura na Terra que vem para a Terra ou para qualquer parte do universo para fazer o mal, para poder cumprir um bem. Paulo, obviamente, que talvez no seu plano reencarnatório, deveria seguir os ensinamentos de Deus desde a infância e defendê-los, mas não através da violência, mas não através da perseguição. A perseguição, a morte, os homicídios feitos pela sua mão, pelo seu mandato, é fruto do seu livre-arbítrio e da pessoa impura que ele era, da maldade que ele carregava, do fanatismo que ele carregava. Imagine o que o fanatismo pode fazer em uma alma, mesmo uma alma que já está adiantada. Nos dias de hoje, existe fanatismo tanto quanto absurdo quanto nos dias de Paulo. Há pessoas, até mesmo dentro do cristianismo, em que cometem, ou seja, absurdos em nome da religião, em nome do bem. Dizendo que não é porque Deus, é para defender a ideia de Deus, é para defender a ideia desta ou daquela religião. Nós, seres humanos, nenhum espírito no universo foi criado para defender a ideia do bem fazendo o mal. É uma total contradição. Não existe, né? Então a pessoa, muita gente fala assim, não, a pessoa passou por o mal para ela aprender, para poder, ela é necessário. Não é necessário passar pelo mal, não é necessário fazer o mal. Se nós fazemos o mal por algum motivo, é porque a maldade está dentro de nós. Os espíritos são muito clássicos em dizer, o espírito bom faz sempre o bom, o bem. Se algum espírito faz algum tipo de mal, porque a maldade está dentro dele, né? Então, nós não podemos dizer que Paulo, ele, antes de trazer o cristianismo, ele então era um escolhido de Deus. O que o Paulo fez de errado, de maldade, ele teve, e como a gente vai ver um pouquinho, e obviamente que nas futuras reencarnações dele, ele teve que ressarcir. Ele teve que reparar, ele teve que pagar o mal que ele fez. Não é porque depois ele converteu-se ao cristianismo em que tudo ficou apagadinho no passado. Não. Ele foi o vaso escolhido, como diz lá nas Escrituras. Mas Jesus, né, Deus escolhe na terra as ferramentas mais apropriadas que a terra tem. E muitas vezes é através de exemplos como esse é que traz para a gente os maiores exemplos. Porque se uma criatura como Paulo de Tarso, que por alguns poucos exemplos que eu trouxe para vocês, dá para vocês terem uma ideia do tipo de pessoa que ele era, né? Ele pôde
né, através, depois da sua regeneração, do seu trabalho, trazer tantos benefícios para a humanidade, que depois de 2000 anos nós estamos aqui nesse centro espírita a dialogar, a refletir sobre os benefícios. Se um homem como esse pôde fazer isso tudo, imagine nós que não somos essas pessoas fanáticas, que não temos homicídios através da perseguição religiosa, nós não destruímos famílias, etc, etc, pelo menos nessa vida. Né? Nós, obviamente, certamente temos os nossos erros, alguns até muitos escuros, mas não se compara aos erros que esse homem cometeu. Então, ou seja, mais um PowerPoint, por favor. A gente tem aqui, essa pode passar mais um também, para vocês terem uma ideia. Ok, e mais um. Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o encontro dele com Jesus. Ele, então, ou seja, na sua ideia de perseguição, ele já tinha feito uma varredura muito grande na cidade de Jerusalém, perseguido, destruído, prendido, etc. Ele queria estender, ampliar a sua perseguição contra os cristãos para evitar essa propagação da ideia de Jesus. Então ele estaria indo, aqui né, a gente viu lá no caminho, indo para outra cidade. Me faltou o nome da cidade aqui, Damasco. Obrigado. Tá, vocês estão bem, tá vendo? Ele está indo para Damasco para ampliar a sua perseguição contra os cristãos, porque chegou através de um relatório que existia cristãos muito influentes na cidade de Damasco, como por exemplo a figura de Ananias, trazendo os ensinamentos de Jesus. Ele então, a ideia inicial dele a buscar a Damasco seria então destruir esses focos de cristãos, né, da ideia cristã em Damasco. Então, ou seja, obviamente que naquela época pegava algum tempo de viagem entre uma cidade e outra, apesar de que não era assim tão longe, não sei quantos quilômetros era, mas eu suponho que pegava muito tempo de cavalo, de animal, né, de uma cidade para outra. Emmanuel traz para a gente algumas reflexões nessa viagem. Diz Emmanuel que Paulo, durante essa viagem, né, onde pegou algumas horas de translado, ele estava fazendo uma reflexão interna, né, sobre os acontecimentos da época. Não tinha muito tempo essa ideia cristã já estava sendo propagandeada por quatro cantos daquelas terras. E porque ele estava percebendo, né, quanto mais ele perseguia, parece que mais aumentava. E ele via, né, naquelas pessoas simples, um heroísmo que ele jamais viu muitas vezes no seu próprio povo, quando foi liberto lá da escravidão egípcia, né, na Babilônia, e etc. E ele fazia uma reflexão em torno dos seus próprios valores, ou seja, ele estava já em um conflito íntimo. É como se ele estivesse no ápice daquilo que ele acreditava. Ele tinha forçado tanto a barra, né, apesar de que, ou seja, nas ideias mosaicas, né, muitas vezes são um pouco que extremas, nunca tinha ali, ou seja, propagandeado a ideia de assassinato, né, a ideia em que ele defendia tão fielmente nas suas ideias. Então, ou seja, é como que aquela pessoa que muitas vezes ele está no caminho equivocado, mas, ou seja, ele está naquele ápice. E é nesse momento onde, né, ele chega no ápice, muitas vezes, do seu fanatismo, onde que ele pensa, meu Deus, onde vai dar tudo isso? Né? Como pode tudo isso estar acontecendo? Em que aparece, né, onde existe a visão, né, segundo as Escrituras e o próprio Emmanuel, o aparecimento de Jesus. Aparecimento de Jesus. É uma visão, né, em que ele tem de Jesus.
segundo Emmanuel e as Escrituras, ele estava então perto já da cidade de Damasco, e Jesus então aparece para ele com todo o esplendor. E ele, como a gente viu na figura anterior, o seu esplendor foi tão grande que ele caiu, né, do animal no chão e ficou cego, né, temporariamente cego por alguns dias, até ele chegar na cidade de Damasco depois de ser curado, como a gente vai comentar um pouquinho adiante. Foi nesse momento em que Jesus faz a pergunta para ele, tão famosa que a gente sabe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Ele pergunta a Jesus: o que queres de mim? Né? Onde Jesus fala para ele: levanta-te e vai a Damasco. Essas são, ou seja, o diálogo, o primeiro diálogo, e o diálogo onde Paulo, nesse instante, ele começa a sua conversão ao cristianismo. Então há uma figuração muito grande nesse momento, ou seja, há um encontro, né? Há um choque onde ele tem que decidir. Ele está indo um caminho, que é o seu caminho. E vem Jesus, né, a convidá-lo para o caminho dele. Jesus, há dois caminhos ali que não vão na mesma direção, onde ele terá que escolher um dos caminhos. O que ele está continuado, o que ele está fazendo, ou o que ele está sendo convidado a fazer. E ele, obviamente, sabiamente, como a gente sabe, ele escolheu o caminho de Jesus naquele instante. Ele falou: o que queres que eu faça? Imagine que ele, naquele instante, ele reconheceu, né, que estava equivocado no que ele estava fazendo. O que serve isso na nossa vida diária, né? Obviamente que muitas vezes parece uma coisa de ficção, mas o chamamento de Deus para nós, o chamamento de Jesus, não acontece só com Paulo. Muitos de nós somos chamados constantemente e só podemos escolher um caminho. Muitas vezes a gente tenta andar por dois caminhos, um caminho de Deus e o caminho do mundo, o caminho de Mamon e o caminho de Deus. Mas é impossível muitas vezes andar em dois caminhos, um pé num, um pé no outro. Algumas circunstâncias da nossa vida nós precisamos escolher um caminho. Um caminho. E gostaríamos, obviamente, de seguir o caminho de Deus, que é o caminho de amar, de proteger, de compadecer, de fazer o bem e etc. Só que muitos de nós, né, nós postergamos a pegar esse caminho. Sabemos que o caminho certo é este, que as atitudes corretas, que os projetos mais adequados são estes. No entanto, nós não decidimos como Paulo decidiu. Nós, como temos o nosso tempo, como Paulo poderia ter feito, né, deixado para depois. Muitos de nós dizemos: deixaremos para outra vida, porque nessa eu não consigo. Né? Se nós já estamos enfrentando certas dificuldades, já temos nessa reflexão, já temos consciência disso ou daquilo outro, porque chegou o nosso tempo de transformação, chegou o nosso momento em que nós temos total força, suficientemente força, para poder seguir aquele caminho, mesmo com certos sacrifícios. Porque de outro modo, o convite não chegaria. Paulo estava, né, ready, estava pronto. No entanto, obviamente, ele tem e tinha o seu livre-arbítrio. Por que Jesus não apareceu para Paulo antes? Né? Por que antes de acontecer tantas tragédias, né, perseguições em que Paulo encetou, Jesus não apareceu para ele? Porque Paulo não estava ainda suficientemente maduro, né,
não teria aprendido ou não estava pronto espiritualmente para receber aquela presença espiritual e fazer a sua transformação, né? Obviamente que apesar dele estar pronto para iniciar o seu processo, ele tinha que escolher. Jesus não forçou Paulo a fazer nada. Nós não vemos na fala de Jesus falar: olha, Paulo, agora você está vendo, né, como eu sou poderoso. Você vai agora fazer o que eu quero. Vá a Damasco, isso não. Paulo inicia o diálogo. Jesus simplesmente aparece como um convite. E Paulo pergunta: o que queres, né, que eu faça? Na verdade, Jesus começa o diálogo. Paulo, por que me persegues? É uma pergunta. E Paulo responde, né, com outra pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Nós estamos sendo convidados por Jesus na nossa travessia terrestre. É como se nós estivéssemos, né, rumo, entre aspas aqui, a uma Damasco espiritual. Nós nascemos, estamos nesse caminho pela terra, em que há momentos especiais na nossa existência, em que há aqueles chamamentos mais altos, mais profundos, que ecoam profundamente em nosso espírito, e que naquele instante a gente sabe, a gente tem que decidir isso ou aquilo outro, porque a gente sabe que vai fazer capital diferença na nossa vida, na vida da nossa família. Muitas vezes é, por exemplo, voltar para o Brasil, né? Muitas vezes é vir para cá, muitas vezes é casar, muitas vezes é aquilo outro, mas são pontos capitais em que, né, alguns nós conseguimos sabiamente escolher pelo caminho mais adequado, mais apropriado à nossa evolução, outros tantos não. É que nos traz mais tarde arrependimentos, né? Nós dizemos: oh, meu Deus, eu não deveria ter vindo para os Estados Unidos, ou deveria ter vindo mais cedo, ou não deveria ter casado, isso e aquilo outro. Há tantos de nós que nos arrependemos disso ou daquilo outro, porque naquele momento preciso nós não tivemos a coragem suficiente, né, para poder escolher pelo caminho mais adequado, apesar de ser o caminho mais difícil, mais sacrificial, como foi o caso de Paulo, porque era o caminho mais difícil para ele, era seguir Jesus do que seguir a perseguição, porque a perseguição que ele tinha todo o apoio dos poderosos da política da época, e todos seus amigos ele acompanharia, que não foi o caso quando se tornou cristão. Mais um slide, por favor. Nosso tempo aqui passa muito rápido. Eu nem comecei a falar. Aqui a gente vê um desenho dele no deserto. É como aconteceu isso. Eu vou passar um pouco rápido aqui para a gente entender um pouco. Paulo, então, ele começa a sua conversão. Nós pensamos, por exemplo, que naquele momento em que Paulo recebeu a visita de Jesus espiritualmente lá naquele caminho, foi a conversão de Paulo. Eu acredito que isso tem um apoio espiritual, é que a conversão de uma pessoa ela não existe de um momento para o outro. Como pode uma pessoa que viveu a vida inteira através de um fanatismo, através de uma perseguição, dentro de um segundo se tornar uma pessoa diferente? Totalmente diferente, totalmente convertida. Paulo começou a sua conversão no encontro com Jesus. E ele teve a sua vida inteira de lutas, de regeneração, né, de retificação, para completar, poderíamos dizer assim, a sua conversão aos ensinamentos de Jesus. Então, ou seja, ele teve que fazer sacrifícios enormes. Não foi de um momento para o outro. Como não há para nós, por exemplo, um encontro com o cristianismo, com o espiritismo, ontem e hoje já somos as pessoas puras e santas. O que nos vai tornar verdadeiramente espíritas, cristãos, é quando nós, à medida que a gente vai crescendo no nosso
na nossa prática, no sacrifício das nossas más tendências, né? E colocando em prática aquilo que a gente aprende. Quanto maior, né, a nossa exemplificação, quanto maior o bem que nós podemos fazer, maior então é a nossa conversão a certo tipo de ensinamento. Aqui para nós o ensinamento espírita, né? Então há um grau imenso que vai variar de uma pessoa para outra, né, de conversão, poderíamos dizer dessa forma. E Paulo iniciou a sua conversão ao cristianismo quando ele viu Jesus. E para que ele se tornasse o que ele se tornou, exigiu dele muito. Lágrimas, sangue, perseguição, prisão e morte, né, através do sacrifício em Roma. Ele então, ou seja, depois de receber a visita de Jesus, ele vai a Damasco, lá ele é curado das vistas e tal. E ele então, como acontece conosco, ele fica todo empolgado. Agora eu sou cristão e vou divulgar a ideia cristã para toda parte. Para toda parte. Muitas vezes é conosco, a gente se torna espírita e a gente quer levar o espiritismo para todo lugar. E a gente fica decepcionado, porque nenhum parente, ninguém quer saber de ser espírita. Vira a cara pra gente, chamando a gente de fanático. Agora você é espírita, mexe com essas coisas, não sei o que, etc. E a gente fica todo melindrado, né? Aconteceu com Paulo, porque Paulo pensou que ele poderia se tornar cristão e outras pessoas, né, os seus amigos, Sadoc e tantos outros, iam entender a sua ideia. Mas não. Quando seus amigos percebeu que ele se tinha tornado cristão, se afastaram e planejavam persegui-lo, porque ele passou agora de perseguidor para ser perseguido. Né? Perseguido. Então ele viu que não era assim. Tornei cristão e agora vou continuar a mesma propaganda, com o mesmo intuito e etc. Não. Ideias diferentes, pessoas diferentes, trabalhos diferentes, né? Quando nós aceitamos outras ideias, como sejam as espíritas, nós temos um outro campo, uma outra dinâmica, que exige outro tempo, outras táticas, né, e outras ideias. E a gente percebe, por exemplo, que até a família de Paulo, que era o seu pai, quando ele foi procurar o seu pai na cidade de Tarso, porque então ele já sabia que Paulo tinha se tornado cristão, o seu pai o rejeitou. É como se assim, você não é mais o meu filho. Não é mais meu filho. Ele foi negado, então, até pela própria família, inicialmente. Foi que aí que ele percebeu que ele precisava, então, de um tempo, de um trabalho, para poder fazer um planejamento e ver como ele iniciaria esse grande trabalho. E ele então vai para o deserto. Ele fica 2 anos no deserto, onde ele encontra esse casal aqui, Aquila e Prisca. Aquila e Prisca tinha sido em Jerusalém um casal em que fora vítima dele. Não diretamente, mas indiretamente, através das suas perseguições. Ou seja, ele encontra no deserto 2 vítimas dele. Lá, assim, entre aspas, ao acaso. Mas a gente vê aqui, de início, uma coisa que chama muita atenção é que ele começou essa conversão para o cristianismo e então ele perdeu todo um outro status que ele tinha, né? Todas as regalias, amigos, riqueza, poder, tudo, praticamente tudo ele perdeu que era da terra naquele instante. Perdeu até o apoio do pai. Mas ele não ficou na lamentação. Obviamente que ele se entristeceu. Obviamente que ele deve ter ficado chateado. Só chateado. Né? Mas a gente não vê nas escrituras, nas cartas, nos livros de Emmanuel, Paulo ficar choramingando. Ai, meu pai não me entende. Agora que eu se tornei cristão, meu pai que não me entende, o pessoal do sinédrio lá da igreja que deveria me compreender, eu dediquei minha vida inteira
a divulgar as ideias religiosas desse povo e agora eles não me entendem. Ele não ficou com nada dessa choramingação, de lamentações do passado. Ele entendeu que o passado ficou no passado. Ele não ficou pensando, agora eu persegui, matei, destruí famílias, como é que vai ser a minha vida daqui para diante, e etc. Eu sou um criminoso, eu entendo agora tanto que eu errei, meu Deus do céu, quanto eu errei, como eu sou mal. A gente não tem essas histórias. A gente não tem em nenhum escrito de Paulo essas histórias. A gente tem um Paulo que se realizou dos seus erros e começou um caminho de retificação e trabalho. É um convite para nós. Nós, muitas vezes, adentrando a novos conceitos espíritas ou cristãos, nós percebemos o nosso passado, que não é dos mais luminosos, ou temos, aí a gente fala, nossa, não, como eu sou assim tão inferior, o que eu vou fazer daqui para diante? A gente tem tudo isso ainda. Em vez de a gente fazer como Paulo, o meu passado ficou no passado, agora eu vou ver o que eu posso fazer, o que está em meu alcance, o que está à minha disposição, porque se aparece oportunidade para mim, seja qual for ela, é porque eu estou apto a trabalhar naquilo. Não com a perfeição que talvez o meu orgulho desejaria fazer, mas com aquilo que eu posso dentro das minhas limitações, como foi no caso de Paulo. Paulo não começou a fazer o trabalho com todo o seu esplendor. A gente vê que ele começou com tarefas simples. Ao longo do caminho ele foi então crescendo, ele fora amadurecendo as ideias, fora se purificando até que chegou um ápice, como fala Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, ele faz uma análise que fala assim, quanto que custou ao apóstolo Paulo a limpeza das suas mãos? Porque fala assim que através das mãos de Paulo Deus fazia maravilhas. Mas ninguém se lembra de perguntar quanto custou ao apóstolo a limpeza das suas mãos. Nós queremos, obviamente, praticar atos maravilhosos, mas custará-nos a nossa própria limpeza quanto custou ao próprio Paulo. Então deixemos as nossas reencarnações passadas, de problemas, ou de ontem. Se alguém nos abandonou, um familiar, um amigo, uma traição, como aconteceu com Paulo, eles têm o direito de ter os comportamentos deles, como nós temos o nosso direito de ter o nosso comportamento. Obviamente que ninguém vai ficar feliz, agradecido a Deus porque foi traído, porque foi traída, porque o parente não entende. Obviamente que a gente não está falando disso. Se acontece, é por um motivo, porque essas pessoas não estão preparadas. E nós deveremos então entender e dar o tempo, fazer oração. Ninguém vai ficar feliz por isso, como eu estou falando. Mas nós vamos olhar então para o futuro. Porque o passado não, nos fará nenhum bem no instante. Focando no presente, foi que Paulo fez o seu futuro. E ele lutou para isso. Mais adiante, por favor. Aqui é quando ele vai, depois de 2 anos no deserto, fazendo reflexão, estudando os pergaminhos de Jesus, que foram escritos já alguns deles, ele já entendia profundamente as ideias de Jesus. Ele vai a Jerusalém e aqui ele vai procurar lá na casa do caminho os apóstolos. Passa mais um, por favor, só para mim ver aqui. Não, pode voltar. Essa é só uma paradinha nessa volta dele. Imagine que ele é o primeiro encontro dele com os apóstolos. Ele era um perseguidor dos apóstolos, da casa do caminho, etc. Ele passa 2 anos no deserto, longe. Agora é o momento da verdade, do encontro.
os apóstolos tinham, né, segundo Emmanuel, ouvido rumores e histórias que Paulo teria sido convertido ao cristianismo, mas eles ainda não tinham visto, né, o próprio Paulo. Foi que ele chega na casa do caminho à procura de Pedro, dos apóstolos, onde os apóstolos ficam meio desconfiados. Será mesmo que esse perseguidor se transformou? É como a gente muitas vezes, né? A gente está, depois de muitos anos, reencontrando um inimigo. Mas cá na nossa cabeça, apesar da história de que a pessoa se transformou, agora está indo tanto tempo no centro espírita, né? 10 anos de espiritismo, 2 anos de espiritismo, será que a pessoa melhorou mesmo? Será que o Adriano se arrependeu, já está fazendo palestra? Mas vamos agir com prudência, né? Um pé atrás, muitas vezes é assim, foi o que os apóstolos aconteceu. A gente percebe isso aqui no sentido de que das obsessões, por exemplo. Nós, no passado, em outras reencarnações, possivelmente, a gente prejudicou muita gente, né? E nos dias de hoje, a gente sofre obsessões, essas perseguições desses espíritos, reencontro com esses espíritos. Então, o que acontece muitas vezes no setor de obsessão é que o espírito que fora vítima nossa ou de outras pessoas no passado, ele não vê essa pessoa há 100 anos, há 150 anos, desde aquela época onde o mal foi feito. E ele agora reencontra ele dentro de uma casa espírita, depois de 150 anos. E daí vê ele todo bonzinho e tal, né, dando passe, fazendo palestra e tal. Você acha que o obsessor vai acreditar nele de primeira vista? Depois de 150 anos vou encontrar. É que nem Paulo. Paulo era o perseguidor, o matador, etc. Depois de 2 anos ele volta lá para a mansão, para a casa do caminho. Agora ele é o bonzinho. Como é que pode isso? Os obsessores muitas vezes agem dessa maneira. Por isso que precisa então da exemplificação do obsidiado para poder demonstrar para o obsessor não, que ele está transformado. Como Paulo demonstrou isso? Através do trabalho, através da humildade. Porque se Paulo tivesse chegado lá, não, gente, agora eu sou do time de vocês, né? Todo orgulhoso, né? Vamos agora fazer o que eu fazia dentro das ideias religiosas da lei mosaica. Vamos perseguir agora eles. Você acha que Paulo teria chance? Não teria chance. Então, ou seja, esses nossos inimigos terão que ver em nós, muitas vezes por muito tempo, a nossa transformação real. Não é simplesmente através de um trabalho obsessivo, onde a gente fala para o Espírito, não, o Adriano melhorou. É como assim? Como assim melhorou? Você acha que eu vou acreditar? Ele matou tantas pessoas, prejudicou, traiu, não sei o que, agora você está falando que ele está bonzinho? Eu preciso ver, eu preciso olhar, eu preciso lá, tá lá, ver por muitos anos. Eu vejo até pessoas espíritas falar, né? A gente vê alguns casos onde a pessoa era criminosa, fazia tanto mal, e de repente ela foi para uma igreja e começou lá a fazer pregação, etc. A pessoa fala assim, agora sim, né? Agora tá bonzinho e tal. A pessoa não acredita. Infelizmente não acredita. Mas a gente precisa saber, a verdade ela vem através do quê? Da prática, do fruto. Reconhece a sua árvore através do fruto. Reconheceu-se a transformação de Paulo através do seu trabalho, através do que ele estava fazendo a partir dali. E nós seremos reconhecidos a nossa transformação, a nossa conversão ao Espiritismo, aos ensinamentos de Jesus. Nós seremos reconhecidos não porque conhecemos o Espiritismo na teoria, os livros de Kardec, mas reconhecidos seremos por muito nos amarmos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por muito nos respeitarmos, por muito fazer a caridade. Isso sim será para nós e é para nós, ou seja, o nosso selo de identificação daquilo que a gente defende, daquilo que a gente diz ser. Mais um slide, por favor. Ixi, meu tempo, até que hora que é meu tempo?
11h30, não, só tem mais 5 minutos. Pode passar mais uma então aí. Deixa eu ver esse aqui, qual que é esse aqui? Ah, ok. A gente vê que aqui só mais, a gente vai fazer uma síntese aqui para poder funcionar bem. A gente vê aqui uma figura de Paulo, que Paulo então começou o seu trabalho de propaganda cristã. Mas antes dele se tornar, a gente sabe que ele era doutor da lei, trabalhava lá, tinha os seus benefícios, né? Bem, suponhamos aqui, dentário, de saúde e tal, todo aquele pacote, né? Aqui, quando se tornou cristão, ele perdeu todos os benefícios, né? Ele já, junto com os pagãos, junto com aquelas pessoas simples, a sua profissão não servia para nada, no sentido monetário. O que ele teve que fazer? Ele teve que se tornar um trabalhador rude. Ele, então, começou a tear, trabalhar, entre aspas, aqui, de costureiro, podemos falar nos dias de hoje. Ou seja, ele trabalhou a vida inteira dele, a partir da sua conversão, de tear, de fazer, ou seja, aquelas... como é que é? Tapetes, cobertas, tecelão, muito obrigado, melhor. Então, ou seja, que era uma tarefa humilde daquele homem. E nós, né? Muitas vezes, obviamente, que somos, né, convidados a mudar os nossos setores. Para isso, Paulo não se sentiu diminuído, porque ele mudou a profissão dele. Ele se sentia honrado, contribuindo. Nós, muitas vezes, estamos em profissões, né, muito simples. Mas nós não somos, ou nunca seremos menor ou maior do que ninguém por uma profissão que exercemos. Essa é uma questão em que Paulo exercia com humildade. A pessoa que se converte a Jesus, ela então se converte junto com as virtudes. E essa virtude, nesse momento de Paulo, é a questão da humildade. Então, venhamos que muitas vezes acontece em alguns aspectos, né, principalmente imigrantes que vêm dos países, nós temos uma profissão, entre aspas, no Brasil, psicólogo, professor, etc., que a gente vai ser construtor, babysitter, limpador de casa, e a gente vê, muitas vezes é natural, a gente não está criticando, mas é natural, muitas vezes se sentir um pouco depreciados e tal, e a gente vê pessoas americanas, acontece toda essa dinâmica. Mas nós precisamos trabalhar essa questão, né, na visão de Jesus, na visão eterna do Espírito, como aconteceu com Paulo. Ele tinha todo o orgulho de exercer a sua profissão de tecelão, apesar de ter sido um doutor. É como a gente ter um cientista no dia de hoje, né, um filósofo, e de repente ele se tornar, né, um lavador de carro. Né? Imagine que é uma diferença muito grande e a pessoa continuar a mesma, né? Feliz, com dignidade, etc. Porque não é a profissão, que obviamente, que demanda, ou seja, a integridade espiritual de ninguém. Adiante, por favor. E aqui é uma exemplificação das igrejas da época, né? Aqui já Paulo, já transformado, trabalhando, propagandeando. Porque Paulo, né, a gente sabe das viagens de Paulo, ele não ficou só na região de Jerusalém, ele cobria toda aquela parte do mundo. Né? Nos dias de hoje é como se ele viajasse praticamente mesmo o mundo inteiro, né? Sul América, Norte América e Europa. Ou seja, uma extensão considerada para a época, né, pelos métodos de viagem muito grande. E ele fundou, né, junto com o seu trabalho, várias igrejas da época, né? Como se hoje em dia, né, a pessoa fundasse em vários centros espíritas, um aqui, outro no Monverno, outro na Flórida e tal, passasse essa pessoa de cidade em cidade, né, divulgando, trazendo os ensinamentos, formando as pessoas, formando os trabalhadores, deixando e partindo para diante. Então, Paulo exercia essa função de formar novos trabalhadores, novas igrejas, novos pontos de luz na terra. Assim que ele formava, que ele trabalhava,
nenhuma cidade em que tinha um grupo já preparado para poder continuar, ele então partia para outra comunidade. Foi aí que mais tarde surgiu as cartas de Paulo, porque ele foi deixando essas comunidades para trás, de Éfeso, de Corinto, de outras cidades. Daí, como ele já estava mais tarde já preso, que ele não tinha condição de viajar mais, ele então escrevia as cartas de recomendação a essas igrejas. É como, por exemplo, se Paulo tivesse fundado esse centro espírita aqui e agora ele não pudesse mais voltar aqui. Ele escreve uma carta para o centro espírita de Long Branch, fazendo as recomendações, falando de Jesus, etc. Então, o mesmo acontecia na época, né? Essa interação das pessoas. Mais adiante, por favor. E aqui, né, a gente vê aqui um dos momentos finais de Paulo em Roma. Roma já era muito distante de Jerusalém, a capital do Império Romano, em que Paulo foi levado, né, para Roma. Por que Paulo foi levado a Roma? Porque, ou seja, ele foi condenado em Jerusalém. Em Jerusalém ele foi condenado, né, a comparecer em Roma para prestar depoimento do que ele estava fazendo na divulgação do cristianismo. E ele foi levado, inclusive, à frente do imperador Nero, em que Nero, então, pede a sua execução. É como se o Nero fosse um presidente, né? Nos dias de hoje é como se fosse o presidente daquele país. Né? Nero era o presidente de Roma, poderíamos dizer dessa forma. E naquela época era um pouco diferente nos dias de hoje, a questão da justiça, etc. No caso de Paulo, ele foi levado porque Paulo se tornou um legendário tão famoso pelas suas pregações, pelo seu trabalho, pela sua tenacidade, pela sua transformação, que ficou conhecido, né, muito em todos os lugares. E chamou a atenção, obviamente, do imperador, que ficou curioso para saber quem era aquele homem, que, ou seja, saiu de uma situação como era a dele e se tornou assim essa figura tão especial, venerada pelos cristãos. E Nero, obviamente, era um perseguidor cruel dos cristãos. Um dos maiores perseguidores do cristianismo fora Nero. E Nero então pede a sua execução, e aqui ele está indo, né, em direção à sua execução. Pode passar mais 2 slides, por favor. E aqui, ou seja, mais um, esse é o final, em que ele é recebido por Jesus no mundo espiritual. A gente percebe que, ou seja, eu penso que aqui nesse instante, né, ali quando Paulo fora assassinado ali, fora a conversão completa de Paulo ao cristianismo. Porque ele se entregou completamente e não teve nenhuma resistência. Ele seguiu, ele não temia a morte, mas ele não procurava a morte. Ele vivia os ensinamentos de Jesus a cada passo que ele dava. A cada passo que ele dava. A cada momento que surgia um desafio, ele procurava resolver nas maiores das suas possibilidades, sem lamentações. Como quando ele foi preso, né, porque ele ficou preso muitos anos. Foi levado de uma cidade para outra, e ele então ia exercendo, trabalhando, fazendo o que dava na medida das suas possibilidades. Porque a gente vai perceber, por exemplo, nas Escrituras, se a gente for ler as cartas de Paulo, toda vez que ele escreve as cartas de Paulo, que ele fala que a força dele vinha de Deus, vinha de Jesus. Apesar dele ter confiança em si mesmo, nas suas possibilidades, na sua sabedoria, no seu conhecimento, ele colocava a confiança maior na proteção e na sabedoria de Deus que chegava através da sua intuição. Nós, né, desenvolvendo tarefas, seja lá quais forem na Terra, que traz benefício ao ser humano, nós temos que a confiança em nós, nas nossas possibilidades. Mas a força maior vem de Deus, vem de Jesus, porque ninguém na Terra poderá executar tarefa alguma sem essa força que vem de Deus,
que vem de Jesus. Nas nossas tarefas, por mais que sejamos, ou seja, sabedores, conhecedores, expertos de qualquer coisa, dentro ou fora da casa espírita, lembremos que apesar da nossa conversão, apesar da nossa evolução, que nós venhamos a entender como sendo grande, nós necessitaremos sempre, né, dessa força maior que é de Deus. Porque sim, é através de Jesus, é através de Deus que nós realizaremos qualquer coisa na terra. Seja ela, nós não estamos falando aqui que vamos ser esse propagandista como Paulo das ideias espíritas. Os dias de hoje não clama mais por essa propaganda tão grande de palavras, de ensinamentos espíritas. Nós estamos falando aqui para sair falando de reencarnação, de espiritismo pela América, que os espíritas, né, americanos. Não. Deus clama e clamará sempre de nós a nossa exemplificação, o nosso trabalho de conversão diária, porque chegará o momento, ou seja, obviamente, que a gente vai entregar o nosso espírito a Deus. E quando chegar esse momento final, né, nessa vida, nós dizemos agora sim, né, eu sou um convertido a Jesus Cristo, o Cristo vive em mim. E não quer dizer aqui, só para a gente terminar, que nós nesse momento nós seremos reconhecidos como mártir, né, conhecido pelo movimento espírita, por muitas pessoas. Provavelmente desencarnaremos um mártir anônimo. Ninguém conhecerá a nossa história, talvez, nem mesmo a nossa família. Mas Deus, Jesus e nós mesmos conheceremos a nossa batalha, aquilo que a gente fez. Talvez para muitas pessoas foram muito pouco, para os vizinhos, para a casa espírita, mas só nós somos os testemunhos maiores da nossa transformação. E muitas vezes para muitas pessoas foram pouco. Mas para nós que vivíamos no nosso próprio mundo, sabemos das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias angústias, das nossas próprias possibilidades, teremos a nossa consciência tranquila no final. Se alguém nesse mundo ficar sabendo do nosso trabalho, né, muito bem. Mas nós não deixaremos de ser o que somos, porque alguém reconheceu, porque alguém lembrou de nós. Mas lembremos, ou seja, que nós deveremos fazer aquilo que nós, né, temos em nós, no sentido do nosso limite. Se estamos fazendo o máximo que podemos, é tudo que Deus pede para nós. Esse máximo, obviamente, será sempre, quanto mais amarmos, mais poderemos ser chamados de espíritas ou de cristãos. O tempo passou muito rápido, não gostaria de ter falado mais, mas fica aqui o convite para todos nós estudarmos, refletirmos. Tem muita coisa aí que daria para muito tempo de conversa. Muito obrigado.